Ô, Marinês, eu Porque digo assim, ó, não existe barriga tanquinho sem abdominal, né? Muito bom, muito bom. é Essa muito comparação. perfeito, E eu acho Vanessa. que essa fala de vocês, ela me faz lembrar aqui das crenças relacionadas a dinheiro, né? Porque se eu estou aqui ligada, né, numa empresa em que ela me fornece aquele meu salário ali todos os meses, mesmo como dona da empresa, e se eu estou habituada a receber aquilo, e se eu não me acho merecedora de aumentar essa minha renda, de aumentar a minha qualidade de vida, de ter uma empresa maior ou mais próspera, isso faz realmente com que eu tenha um muro e que eu, de certa forma, nem cogite a possibilidade de ganhar mais dinheiro, nem cogite a possibilidade de investir em marketing, nem cogite a possibilidade de ir atrás de novos clientes, de ter um nicho mais segmentado dentro do mercado, porque eu acabo me habituando nessa zona de conforto sem perceber que eu não estou mais crescendo, me fazendo simplesmente ficar aqui no mesmo lugar, do mesmo lugar para baixo, né? Então, se eu não estou crescendo, eu estou encolhendo, porque todo ano aumenta a inflação, aumenta o número de concorrentes, então se eu não estou crescendo, eu estou aonde? Se eu não estou na zona de crescimento, eu estou na zona de conforto ou até de desconforto, aí de ladeira abaixo, seja lá como quiser chamar. Então, eu acredito muito nisso. E o que eu vejo aí também nessa fala da dona, né, é a questão dos sabotadores. Então, tem que identificar qual é o sabotador principal aí que está fazendo com que ela pense que ela já está estagnada há tanto tempo, qual é o sabotador que faz com que ela não se mova, não se mexa em nenhuma direção. Porque vão ter coisas difíceis para fazer, vão ter coisas difíceis, seja na empresa de advocacia ou em qualquer outra empresa. Se a gente não tiver esse brilho nos olhos, a gente vai fazer... Como que a gente vai fazer tarefa chata sem brilho nos olhos? Não tem. E toda empresa tem tarefa chata. Tem tarefa de dono, tem tarefa de dona que precisa sentar na cadeira e precisa pensar no futuro, precisa pensar estratégia, precisa aprender sobre legislação trabalhista, precisa aprender sobre pagamento de impostos, precisa aprender sobre tantas coisas que se eu não tenho brilho nos olhos, eu vou querer pular essa parte. Então, fique muito atenta aí a essa questão para que realmente você não se perca aí nesse caminho e não deixe que isso tudo sabote aí a sua empresa, o seu negócio. Uau, quantas coisas por aqui, não é mesmo? Dá para ficar horas falando, né? Exato, dá para ficar muito tempo falando, mas nós vamos agora para uma segunda etapa aqui do uma terceira etapa já, o nosso bloco de aprendizados. Os nossos aprendizados de hoje, fiz várias anotações aqui sobre o que vocês trouxeram, né, o que a gente compartilhou. E primeiro de todos aqui que eu quero trazer é a visão de futuro. Será que realmente você tem aí programado qual é essa visão aí do futuro? Trate também de entender o porquê da empresa. Por que essa empresa existe? Por que ela faz sentido aí para a sua vida? E isso tudo passa pelo autoconhecimento. Lembre-se também que se você não está crescendo, é possível que você esteja minguando, quase como uma lua, né? Então, se não está crescendo, talvez esteja minguando, ou no máximo neutro, né? Dentro desse princípio. Honre também a sua história. Lembre-se de tudo aquilo que você já conquistou, de tudo aquilo que você já fez, para trazer essa ideia das suas forças, dos seus talentos, daquilo que você já faz muito bem. O que eu preciso? Essa é uma outra pergunta, né? O que eu preciso de recursos internos e externos para dar certo? Então, questione-se o tempo inteiro, faça valer esse tipo de questionamento. E eu trago aqui para encerrar aqui essa parte dos aprendizados, né? Essas habilidades necessárias para o crescimento. A partir do momento em que eu tenho esse porquê, que eu tenho essa visão do futuro, que eu me conheço, quais são as habilidades que eu preciso aprender para conseguir crescer? E aí, claro, a gente pode treinar essas habilidades, elas são treináveis. Bom, então, gente, vamos lá. Eu quero convidar vocês para o nosso último bloco aqui, o nosso último espaço, onde cada uma traz aqui uma dica, seja um livro, um filme, um podcast, um exercício prático, talvez, que vá ajudar essa dona e todas as demais donas que vão ouvir esse conteúdo na sua vida prática. Quero começar aqui com Vanessa. Vanessa, dicas?
Então, acho que a dica mais preciosa que eu posso dar nesse momento, no contexto da questão ali da empreendedora, né, é que ela busque se envolver nos ambientes de inovação. Por quê? Porque os ambientes de inovação trazem muitos questionamentos e fazem a gente formular as nossas entregas de uma outra forma, certo? Uhum, Porque quando a gente fala de inovação, tem uma pegadinha, a gente é induzido a pensar em tecnologia. Então, uma uhum, prestadora de serviço, como, né, uma advogada, um escritório de advocacia, pode ser induzido ao erro pensando assim, não, mas inovação não é para mim. Inclusive, pode ter uhum. medo da inovação, porque vai dizer assim, não, está vindo aí inteligência artificial substituir a minha função. Não, a inteligência artificial só vai substituir a mão de obra, a Uhum. mente de obra continua sendo necessária, né? E Ótimo. máquina alguma vai fazer isso por nós. Então, quando a gente fala de inovação, a gente tem vários tipos de inovação. Existe inovação em processo, em atendimento, em relacionamento com o cliente, né? Existem vários tipos de inovação. Então, participar de ambientes, né, do ecossistema da inovação pode ser um caminho econômico, prático e muito vantajoso. Então, essa Ah, é a dica legal. mais valiosa que eu posso dar, pensando, né, que há formas dessa pessoa inovar. Eu até anotei algumas possibilidades aqui, né? Por exemplo, cursos, por que não? Vender conhecimento, mas assim, o medo da rejeição que ela tem no final é por Uhum, falta de um mapeamento, porque num ambiente de inovação, a primeira coisa que a gente faz é consultar o nosso público. Então, uhum, quem é meu cliente? Quem é meu avatar? Quem é a persona uhum, com quem, né, eu mais me identifico? E o que que eles realmente querem? Qual que é a dor? Só que como o que ele realmente quer tem que ser perguntado de forma indireta, porque vamos pensar assim, se Henry Ford tivesse perguntado para as pessoas daquela época o que elas iam dizer cavalos mais fortes e mais velozes, não iam exato. falar que queriam um carro, certo? Sim. Então, essa é uma premissa, né, que é uma máxima aí que é bem repetida aí no ambiente de inovação, mas que é muito fácil de ilustrar. Então, perguntar para os clientes, né, o que que mais te aflige hoje? O que que faria você aumentar teu número de horas aí com a gente? O que faria você contratar o assessoria jurídica como serviço, como assinatura, de repente? Já pensou ter Uhum. X horas por mês disponível, sem pagar a mais, mas tendo um valor previsível pago ali mês a mês e podendo contar comigo daí na hora que você precisar mencionar? Então, existem inúmeras formas, tá? Por isso, frequentar um ambiente de inovação pode ajudar bastante. Ah, muito legal, muito legal. Vanessa, aproveitando aí a tua colocação, eu quero fazer uma pergunta bem prática, né? Aonde que ela acha esses ambientes de inovação? Ótimo. Existe uma entidade aqui de Santa Catarina que está avançando para todo o Brasil, que chama-se Co-Creation Lab. E o Co-Creation Lab tem o Co-Creation Mulher, né? Então, eles abrem editais, onde você se inscreve, né? E leva uma ideia, leva uma estrutura de negócios para montar lá dentro. Então, você vai receber mentorias e vai ser guiado por uma metodologia que é criada pelo o fundador lá do Co-Creation, que é o professor Salomão, né, que Uhum. é uma pessoa maravilhosa que tem fomentado muitas oportunidades aí através dessa metodologia, e esse é um dos programas. Existem, por exemplo, canais de conhecimento muito poderosos, como o canal da Endeavor, né, que se Uhum. escreve Endeavor, né, se fala Endeavor, mas é só procurar ali no Google, e tem cursos, tem programas bem interessantes ali, né, que trazem o que há de ponta em termos de empreendedorismo. É a maior ONG de empreendedorismo do mundo, tá? Então é Uhum. conteúdo realmente maravilhoso. Fora que existem os Startup Weekend, né, que são eventos de final de semana que estão acontecendo no ambiente digital por conta da pandemia, do contexto que ainda vivemos, né? E nesse evento você tem 50 e poucas horas para montar uma startup do zero, com Ah, é pessoas que muito você legal, não né? conhece. Eu nunca Então, participei, mas conheci uma é amiga que ótimo. coordenava o startup aqui em Santa Catarina.
É uma excelente experiência, porque você vê que se em 50 e poucas horas dá para fazer tudo que se faz lá dentro, quanto você pode fazer levando aquilo para o teu dia a dia, tá? Muito legal. É para abrir a mente mesmo, assim, para sair de lá assim, meu Deus, é outra perspectiva. Muito bom, obrigada pelas dicas. Imagina. Marinês, quais são as tuas dicas para essa dona que nos mandou essa mensagem e para as demais que estão nos acompanhando com esse mesmo dilema? Tá. Primeiro, reconhecer que sozinha ela não dá conta, ela tem mais 5 pessoas na equipe. E o quanto que ela está ouvindo essas outras pessoas. Como eu falei, ela tem engajamento na equipe, ela está ouvindo todo mundo para ver o que cada um tem a contribuir. Então, primeiro, reconhecer que ela não precisa centralizar e resolver tudo sozinha. Identificar com clareza qual é o objetivo dela, o que realmente ela quer dentro dessa empresa. E um alerta que eu dou também é porque as pessoas só falam em objetivo e resultado. E poucos falam no processo, e o processo ele é tão importante para conseguir um bom resultado. É aquela história, né? Você pode fazer um bolo e curtir desde a hora que você compra os ingredientes, você não precisa só pensar no bolo pronto, você pode curtir lá, fazer o bolo, bom. Você não precisa só pensar nele pronto, né? O processo é igual uma festa, né? Tão gostoso quando você você tá dentro do processo até chegar o resultado que é o dia da festa. Então, identificar resultados, olhar para os processos, o que eles estão fazendo, não os processos lá da advogada, né, o processo ali do trabalho, qual o resultado que realmente ela quer com essa empresa. E aí fazer o planejamento estratégico. E uma indicação que eu dou é o filme da Coco Chanel. A Coco Chanel é maravilhosa, ela tem uma história fantástica, e eu tenho uma cliente que ela é doutora em moda, e ela fez o doutorado dela na vida da Chanel, e até ela é minha convidada para a próxima live que eu vou fazer lá no meu canal. Então, a história da Coco Chanel, gente, vocês vão se apaixonar, porque ela tem muito para ensinar, muito, porque ela começou numa época de guerra, então é bem interessante a história dela. Então, essas dicas que eu dou. Ai, muito legal. Quem quiser acompanhar, a Marlise vai estar lá, no máximo em 20 dias, 25 dias, vai estar a história da Chanel lá no meu canal. Ah, muito bom. Não assisti ainda esse filme, documentário, então vou procurar aqui também para assistir. Obrigada pela dica, Marinês. A minha dica para você que é dona de negócio ou que quer se tornar é esse livro aqui que eu estou lendo. Esse livro, para você que está ouvindo, né? Nem todo mundo está vendo, mas para quem está ouvindo aqui, é um livro chamado Inteligência Positiva, de Shirzad Chamine, acredito que se fala assim, e o subtítulo é Por que só 20% das equipes e dos indivíduos alcançam seu verdadeiro potencial e como você pode alcançar o seu. Ele trata dos sabotadores, então ele apresenta uma série de sabotadores, tem um teste de sabotadores dentro dele, você pode fazer. É muito interessante para você entender aquilo que te sabota. E aí, claro, lidar com isso de maneira separada, né? Não é você que está pensando, é o seu sabotador. Então, vamos eliminar esse sabotador, essa sabotadora que mora aí dentro da sua mente. Então, essa é a minha dica para você que é dona e que está passando por um dilema parecido ou semelhante a esse. Bom, gente, estamos chegando aqui já no final. Quero agradecer aqui Vanessa Miles, Marinês Luz, por essa contribuição aqui, né, por ter doado esse tempo de vocês para esse projeto. Que bom, então, obrigada para você que está ouvindo nas plataformas de podcast. Também deixe o seu comentário, ou então vai lá no meu Instagram, @marlisealvesoficial, que é também onde eu me comunico mais com as pessoas que acompanham o meu trabalho. Deixa lá o seu comentário. Se você quiser participar aí de uma próxima edição, manda o seu áudio de até 1 minuto lá no meu direct do Instagram para fazer parte aqui da próxima edição aqui do podcast do Dona Cash. Gente, muito obrigada. Vamos finalizando por aqui. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.